Bom dia, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a alavancarem sua carreira acadêmica por meio da publicação de artigos científicos. E eu estou aqui hoje para te dizer quais são os problemas que a gente tem durante a condução da nossa pesquisa, durante a condução daquilo que a gente quer fazer na prática, daquilo que a gente precisa fazer na prática e por que é tão importante a gente entender um pouco mais dessa nossa construção e lógica no dia a dia. Porque a gente às vezes perde muitas oportunidades porque não aprendeu a lidar com o conhecimento acadêmico a nosso favor. Eu fico observando muitas e muitas vezes que a gente vai para a universidade, vai para um órgão como o Ministério da Saúde trabalhar, mas a gente não sabe aplicar aquele conhecimento científico prático. Então, compreender a ciência é a oportunidade de você otimizar a sua carreira, de você otimizar o seu trabalho de uma maneira muito mais prática e objetiva. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque tem um dos problemas que faz com que o nosso desempenho seja baixo durante a nossa construção, que é não saber identificar os problemas relacionados com essa pesquisa, ou seja, não identificar qual é o ponto que está causando aí um ponto cego para a gente, que está causando aí esse problema durante a nossa formação, que é identificar aspectos da pesquisa. Então, Ana, eu estou aqui tentando executar uma pesquisa, mas eu não sei exatamente o que eu devo fazer, eu não sei exatamente como eu devo lidar com tudo isso. Qual é esse problema? Qual é essa questão que está envolvida durante a minha construção científica? É o fato de você não pensar que você vai poder aí ter algum erro dentro do seu processo científico, dentro desse processo de você conseguir aplicar o seu conhecimento. A pesquisa, gente, é o que na prática? É a oportunidade da gente crescer e pensar cientificamente para mudar uma realidade. Se a gente não consegue enxergar essa mudança de realidade como real, se eu não consigo enxergar a ciência dentro do meu dia a dia, eu não vou conseguir aplicar isso para melhorar a minha carreira, para crescer cientificamente, para alavancar todo o meu processo de formação. Por que a gente faz aí de uma maneira muito prática ciência? Por que a gente quer fazer isso? É porque a gente quer mudar uma realidade e além da gente querer mudar uma realidade, além da gente querer pensar nisso, é melhorar também a nossa carreira, tá? Então a pesquisa, a gente precisa pensar também por esse caminho, pensar por essa forma estratégica. Bem, vamos lá. E qual é, começando essa jornada, os nossos problemas? O que a gente percebe? O problema número 1 de condução de pesquisa que a gente tem, que a gente volta e meia se encontra, é com a estruturação do método. E por que é com a estruturação do método? Porque todo tipo de viés que é produzido, todo tipo de informação que ela é gerada, ela precisa ser uma informação fidedigna que vai mudar uma realidade. Então, se eu não consigo perceber no método os problemas ali na fase de planejamento, consequentemente, eu vou ter resultados que não são resultados bons. E esse resultado, pelo fato de não ser bom, gera o que como consequência? Uma evidência que a gente chama de fraca, que não nos ajuda nesse processo de tomar uma decisão. Então, todas as vezes que eu penso sobre essa construção científica, que eu penso sobre esse ponto, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso avançar no método, eu preciso começar a entender qual é a estruturação mínima que nós devemos ter no método quando a gente fala ou de um projeto, ou quando a gente fala aí de uma pesquisa pronta ou do artigo que vai ser publicado.
é clareza das etapas. Se eu não tenho clareza de cada etapa, se eu não tenho clareza de cada ponto que eu preciso ali para conduzir a minha pesquisa, eu não vou conseguir aplicar isso para gerar resultados. Gerar resultado, gente, da nossa pesquisa é a consequência da mudança que a gente quer pensar e que vai acontecer. Em que sentido? Se eu tenho um resultado prático, é assim que eu posso pensar numa organização, numa estruturação de maneira muito mais prática e objetiva de serviços de saúde, de serviços de educação, ou seja, pensar a mudança de uma realidade. Quando eu estou pensando, por exemplo, na reorganização do tráfego, da questão toda urbana de estruturação de processos, o que eu penso? Eu penso que precisa ser feito um estudo, uma análise ali de espaço de distribuição urbana para pensar qual vai ser a viabilidade da reestruturação. E eu não faço isso de repente. Eu faço uma análise da situação. Então, eu faço uma análise da situação para mudar aí a direção do tráfego, por exemplo, ou a direção daquilo, mudar uma rua ali, o sentido. Está tendo aqui, perto da minha casa, uma grande reforma, a construção de um grande viaduto. E eu sempre fico pensando que durante essa construção do viaduto, várias e várias vezes, o trânsito muda de fluxo. Uma hora eles cortam o fluxo pelo centro, outra hora cortam o fluxo pelas ruas laterais. E o que a gente pensa conectando isso à ideia prática da pesquisa? A gente está pensando aí, durante essa nossa visualização e essa nossa construção, aí que como é que eu vou planejar para não produzir um grande gargalo? No trânsito, como é que eu vou planejar a redistribuição aí do trânsito para eu não produzir um grande gargalo? Então, os problemas de condução de pesquisa tá na fase de planejamento. A gente precisa ter essa sensibilidade para captar o erro previamente. Como assim, Ana, captar o erro previamente? O erro não precisa acontecer para poder perceber? Não, você primeiro precisa imaginar que ele possa acontecer. Ah, mas isso vai acontecer só se eu tiver experiência? Não, não necessariamente, tá? Você vai conseguir prever o erro se você aprender sobre método. Se você perceber que o método ele está todo conectado e entrelaçado nas ideias. Eu não posso desassociar a minha vida pessoal, por exemplo, da minha vida profissional. Por quê? Porque está tudo entrelaçado, a Ana é uma só. Não existem várias por aí. Pelo menos até onde eu sei, no sentido prático. Não existe várias. Essa daqui não existe várias por aí. Então, o que acontece quando eu penso sobre isso? Eu penso que eu não posso desassociar os dois campos. Que tudo está entrelaçado. E na pesquisa é assim. Então, quando eu penso sobre a condução, sobre a estruturação de método e sobre como isso me ajuda dentro da minha carreira, eu sei qual é o direcionamento que vai acontecer. Eu vejo muitas e muitas pessoas que estão aí hoje falando assim, mas eu não leio artigo científico, eu não sei ler artigo científico, como é que eu vou alavancar minha carreira a partir disso? Como é que eu vou querer seguir carreira acadêmica se eu não sei nada? Então, o primeiro ponto que eu preciso pensar é o ponto zero, que é o quê? Qual é o primeiro passo? Eu não começo a aprender a andar andando de uma vez. Eu me lembro do meu sobrinho. Ele primeiro deu um passo e caiu, depois deu o segundo passo e caiu, e daqui a pouco ele estava correndo. É que nem você aprender a falar. Você vai falar a primeira vez a palavra errada, depois você vai melhorando, vai construindo frases, até que você vai estar falando. Mas você pode acelerar esse processo. E você pode acelerar esse processo como? A partir de estratégias eficientes para você conseguir aplicar aí dentro
da sua realidade. E se eu estou começando hoje a planejar uma pesquisa, deixa eu identificar, dentro do tipo de estudo, quais são os problemas e distorções que podem acontecer. Quais são os problemas e distorções que podem ser geradas a partir disso? Então o problema e distorção que eu tenho aqui hoje é que eu não consigo fazer o diagnóstico das pessoas com o exame laboratorial. O que eu posso fazer para minimizar esse problema? Será que eu posso pedir um recurso de pesquisa? Será que eu posso utilizar outra forma para aferir ali aquele resultado? Então você tem que pensar que a condução da pesquisa é questionamento. E resolver problema é questionamento, tá? Então eu primeiro preciso pensar nesse ponto de previsibilidade. Então eu vou prever ali que existe algo. É que nem você participar de uma banca, qualquer banca que seja, uma banca de seleção de mestrado, uma banca de seleção de doutorado, qualquer banca que você queira participar e que você queira pensar aí de uma maneira muito mais prática, é você imaginar o que a banca vai te perguntar. A banca ela vai encontrar problemas no seu trabalho. Se ela vai encontrar problemas no seu trabalho, se ela vai encontrar aí algo que vai gerar uma distorção, ela vai te fazer perguntas voltadas para esse ponto. Por isso que a antecipação, a previsibilidade é importante. Mas tudo bem, Ana, não captei aí que eu poderia ter um problema. Eu estou no meio da minha pesquisa, estou conduzindo o processo. Eu posso contornar a situação? Pode. É claro que você pode. Se você começa, por isso que é extremamente importante, gente. Olha, essa dica assim é super valiosa. As pessoas às vezes não entendem isso de maneira mais prática, mas é super valioso você conduzir o estudo piloto. O que é o estudo piloto? O estudo piloto é aquele estudo que antecede a sua pesquisa. Então, no estudo piloto, a gente vai ter margem para identificar problemas em potencial que nós não fomos capazes de identificar previamente, que a gente não conseguiu perceber dentro do nosso campo, dentro do nosso mundo aqui teórico. E aí a gente foi para onde? A gente foi para o mundo prático. Então a gente foi lá, aplicou um questionário, fez uma entrevista, avaliou uma circunstância. E aí, a partir disso, que a gente fez todo esse processo de avaliação, a gente consegue perceber quais são os pontos cegos dentro da nossa pesquisa. Então, se você no planejamento fez uma etapa, conseguiu identificar, já pensou na previsibilidade, se no segundo momento que você fez isso, você já foi lá e já conseguiu no piloto identificar problemas, você vai poder, por meio dessa antecipação, minimizar o risco de viés. E o que é um risco de viés? É uma capacidade de distorção dos seus resultados. O tempo todo, gente, a gente distorce a mensagem que quer ser transmitida. E aí a gente perde a oportunidade de usufruir ao máximo da informação, do conhecimento. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente aplica o nosso conhecimento, como a gente entende essa lógica, é extremamente importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui um ponto que a gente muitas vezes acha que é simples. Montar a estratégia de busca. Não, eu vou montar a estratégia de busca. Gente, é só ir lá e botar no Google que eu vou achar aqueles artigos. Eu não preciso perder tempo montando uma estratégia eficiente numa base de dados, porque no Google eu vou achar. E aí, o que vai acontecer? Você não vai achar informação suficiente. Por isso que a gente precisa ter uma estrutura assertiva e que tenha lógica.
Isso vale para qualquer área que a gente está trabalhando. Isso vale para qualquer campo da nossa vida. Se não tiver lógica, não tiver sentido, por que a gente vai fazer? Então a gente precisa começar a enxergar essas questões de condução de pesquisa de uma maneira mais objetiva e lógica. Então, se eu vou fazer uma busca na literatura, eu tenho que fazer uma busca que me ajude a responder o meu problema de pesquisa. E aí, qual é o grande problema? É que as pessoas ficam por aí divagando. Ah, eu vou para um lado com a informação, eu vou para o outro com a informação, pego um artigo que não tem nada a ver com o tema e perde tempo. Por que perde tempo? Porque não está concentrado e focado no que é necessário. A gente precisa ter essa nossa capacidade assertiva de pensar. Então, eu vejo várias e várias vezes que quando estamos aí em processo de criação, de exercer a nossa criatividade, que a gente está aí num processo de pensar, porque pensar dói, tá achando que pensar não dói? Não dói. Esse negócio de você ficar lá pensando e não sair do lugar, é ruim demais. Mas por quê? Porque faltam elementos de condução para você ter clareza do ponto que você precisa chegar. Quais são os problemas que a gente vê, por exemplo, quando você está conduzindo uma pesquisa que a sua natureza é uma revisão sistemática, uma revisão integrativa? É que você não quer acreditar na técnica ali de condução, ou que você acha que não vai ser suficiente você ler aquele poucos artigos daquela natureza ou muitos artigos daquela natureza. E aí você sempre prefere o caminho mais fácil e confortável. Qual é o caminho mais fácil e confortável? É ir no Google. Digitar lá no Google a busca. Só que isso vai fazer o que para você? Vai gerar um efeito colateral muito ruim, que é trazer a informação que você precisa de forma distorcida. Para você montar uma estratégia de busca, você vai gastar aí mais ou menos de 10 a 25 minutos, se você estiver bem concentrado nas etapas do que tem que fazer. E você vai otimizar o seu tempo na hora da leitura de artigos. Eu gosto de trazer um exemplo aqui de uma aluna minha. Essa aluna, ela fez uma estratégia de busca uma vez, a primeira estratégia, que captou muitos artigos para ler, assim, sei lá, 500 artigos. E aí ela leu todos os 500 artigos. Imagine, gente, ler 500 títulos e resumos, identificar. Ela, mas professora, eu já fiz essa estratégia, eu já identifiquei o que eu precisava. Aí eu falei assim, olha, eu recomendo fortemente que você reconstrua a estratégia seguindo um método adequado para você evitar problemas na sua pesquisa. E aí ela reconstruiu. Na busca que ela fez, vieram, se eu não me engano, 10 ou 20 artigos. Mas, professora, eu li 500, nessa busca só veio 10 ou 20, eu acho que tem alguma coisa que está errada. Olha para mim aqui a estratégia de busca. Ela gastou aí 20 a 25 minutos. Aí eu falei assim, tá, vou olhar a sua estratégia, vou fazer aqui minhas considerações, vou corrigir e tudo mais, que é a forma da gente fazer essa busca. E aí ela foi, eu olhei a estratégia, não tinha erro nenhum, estava excelente, foi muito bem feita, porque ela seguiu direitinho a lógica, um método, o processo para construir isso. E aí quando a gente chegou no momento, eu disse assim, leia os artigos, os títulos e resumo. Ela passou, acho que 1 ou 2 semanas para ler os 500 títulos. Na parte que ela tinha ali 20 artigos, ela demorou mais ou menos aí, para ler título e resumo, mais ou menos 1 hora. E aí ela disse assim, professora, que incrível isso. Eu achei 3 ou 4 artigos a mais do que os artigos que eu tinha visto na busca com 500 artigos. Então, gente, não foi a quantidade que determinou que ela ia captar o que ela precisava. Foi o caminho, a estrutura, um método para construir uma estratégia de busca e localizar a evidência de forma eficiente.
Então, ela gastou de 20 a 25 minutos, ela usou 1 hora para ler aqueles títulos e resumos, e ela suprimiu o tempo dela, encurtou. Ela queimou a ponte para chegar em que ponto? Na seleção dos artigos de uma forma objetiva e de uma forma eficiente. E é por isso que a gente não pode esquecer desse ponto. A gente não pode simplesmente ir por um caminho porque a gente viu ou quantidade ou porque a gente achou que era teoricamente mais fácil e que no fundo o caminho era montar a estratégia para otimizar o tempo dela durante essa construção. Pensar a condução da pesquisa de maneira muito objetiva é pensar nesse exemplo prático. Ana, eu sou da área da educação, isso se aplica para a minha área? Se aplica, porque você precisa fazer o levantamento da literatura. Eu sou da área da engenharia, isso se aplica à minha realidade? Se aplica, porque você precisa fazer o levantamento da literatura. A revisão sistemática é para qualquer área, inclusive a revisão sistemática não nasceu exatamente para a área da saúde. Vem lá da área de agrárias, vem lá da agronomia. Então, quando a gente pensa isso, quando a gente pensa essa construção de uma maneira muito mais prática e objetiva, a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com a informação científica e otimizando nosso tempo. Não tem, gente, como você ter uma ascensão na carreira se você não otimiza o seu tempo de produção. Então, todas as vezes que eu falo isso para vocês, por quê? É porque eu prezo pela qualidade de vida. Eu prezo pelo meu tempo com a família, eu prezo pelo meu tempo para fazer uma coisa que eu curto, uma atividade física, por exemplo, para poder preparar a minha própria comida, que é algo que eu acho legal, que eu gosto de fazer. Então, se você não percebe esses gargalos na condução da sua pesquisa, na fase de planejamento, é óbvio que você não vai ter problema, vai ter retrabalho. Gente, a gente não pode ficar gastando energia à toa. Sabe o que é um gasto de energia à toa? É você fazer tudo isso e não publicar seu artigo. Hoje, a produção acadêmica é o que mais pontua nos currículos e nas seleções. E você não vai trabalhar só a produção acadêmica do ponto de vista disso. Você vai trabalhar aspectos comportamentais dentro da sua maturação científica. Você acha que o aspecto comportamental não influencia? Influencia. O tempo todo a gente dá desculpa. O tempo todo. Hoje eu não posso, porque eu tive muito trabalho. Hoje eu não posso porque eu tive um problema. Hoje eu não posso porque eu tenho que assistir o Netflix. Agora, quando você tem um caminho que você planeja, que você prevê, você não vai precisar dizer assim, hoje eu não posso porque eu não tenho tempo. Não, hoje eu posso 20 minutos. E eu vou trabalhar nessa informação, nesse dado, nessa construção durante 20 minutos. Esse é um problema da falta do planejamento, que é o efeito aí que a gente chama também de procrastinação. O tempo todo a gente vai deixando para amanhã, sendo que você pode ter 20 minutos para parar e executar aquilo que é necessário. Eu não faço tudo de uma vez, eu não chego aqui, opa, nossa senhora, agora mandou aqui a informação aqui, para poder dizer assim, estou inspirada, é hoje que eu vou fazer tudo. Não, gente, tem dia que a inspiração está lá embaixo. Mas o planejamento na condução da pesquisa para resolver os problemas é importante. Então eu estou vendo uma falha em que fase? Na fase de estruturar o meu método. Gente, método científico é importante, é a fase básica da jornada, inclusive se você vai fazer revisão. Eu falo isso aqui repetidas e repetidas vezes, eu não me canso de dizer. Por quê? Porque eu vejo nos meus alunos o efeito positivo de entender o método e escrever o seu artigo, de entender o método para sistematizar processos de trabalho.
de ter sempre isso dentro da nossa prática, dentro do nosso dia a dia. Então, se você não consegue ter essa visão prática, você não vai conseguir fazer. Agora, qual é um caminho que a gente sempre quebra a cara? É achar que não há necessidade de ter estruturação. E sabe por que eu falo isso? Porque às vezes eu recebo aí dentro dessa construção um trabalho que a pessoa fala assim: olha, daqui a pouco eu vou, sei lá, concorrer a uma seleção. Você pode dar uma olhadinha? Eu falo assim, mas, gente, a olhadinha não é na fase final. Faltando aí uma semana para você fazer a seleção. A olhadinha no projeto é na fase inicial, quando você está construindo. Porque faltando uma semana para você concluir as etapas, você não vai conseguir fazer muita alteração. Você não vai poder corrigir. Você não vai poder reconstruir. E se você não pode fazer isso, o que vai acontecer? Você vai ficar decepcionado, amargurado, chateado com a sua jornada. E aí vai culpar a banca? Não, porque a banca disse que tinha muitos problemas no meu trabalho. Então a gente precisa, talvez, ter essa clareza, enxergar isso. Quando eu mando um artigo para publicação, é super interessante isso. Como às vezes a gente precisa virar a chave desse processo. Quando a gente manda um artigo para publicação, a gente sempre está pensando o que o revisor vai acrescentar. Quando o artigo foi rejeitado, a gente costuma dizer assim, nossa, o problema não está comigo. E às vezes a gente tem que olhar o que ele quis dizer com aquela informação produzida. O que ele quis dizer com o dado gerado. Qual o tipo de produto ali que ele espera ver e que eu posso melhorar e trazer mais clareza na informação. Então, isso tudo é muito importante. Então, condução de pesquisa, problemas, a gente precisa sempre considerar esse ponto. Considerar o que eu consigo ajustar. Bem, e aí quais são os problemas principais que a gente vê, além desses problemas todos relacionados com planejamento, com o processo de conseguir ajustar durante a nossa caminhada? É entender também o tipo de resposta que a gente quer. Às vezes a gente está aí conduzindo uma pesquisa, pensando em algo, e aí a gente faz o quê? Pega e faz um monte de perguntas. Um monte de informação ela é gerada e depois subutilizada. O que eu estou querendo te dizer? Que às vezes quando a gente está fazendo um grande estudo, uma grande pesquisa, você fala assim, não, eu estou fazendo uma pesquisa, peraí, deixa eu perguntar logo tudo, de todas as informações da vida do indivíduo. E aí você usa aquela pesquisa para publicar um artigo científico. Por quê? Você não teve clareza das perguntas de investigação que você gostaria de responder. As perguntas se traduz em forma de quê? De objetivo específico. Então, se eu tenho um objetivo específico, eu tenho que entender que para cada objetivo específico que eu coloco no projeto de pesquisa, é uma resposta que eu tenho que gerar em forma de artigo científico, em forma de publicação científica. Então, veja que a partir de uma pesquisa, eu posso ter aí inúmeros resultados. Ana, mas isso não é inconsistente a partir de uma pesquisa vir inúmeros resultados? Não! Desde que você tenha feito a previsão de que isso ia acontecer. Não é nenhum problema. Agora, o que não dá para fazer é pegar inúmeros objetivos específicos e incluir em um artigo só. Aí é um problema. Por quê? Porque você não vai conseguir captar a ideia, captar a informação necessária, o que você precisa para mostrar de forma simplificada para o leitor.
O nosso problema dentro da comunicação científica é a falta, muitas e muitas vezes, de simplicidade. A gente precisa ser simples. A gente precisa trabalhar a informação de forma qualificada. A gente precisa trabalhar de maneira muito objetiva. E quando eu trabalho esse elemento da simplicidade, fica muito mais fácil. Então eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você anote esse exercício que você vai fazer no dia de hoje. Primeiro ponto é: o que eu preciso para conduzir a minha pesquisa? Primeiro ponto desse exercício. Então você vai fazer uma lista de elementos do que você precisa. Você vai começar a pensar: olha, eu vou fazer um projeto de pesquisa na área da educação. Então, o que eu preciso para cumprir as etapas? Eu preciso avaliar os professores. Então, se eu preciso avaliar os professores, eu vou precisar fazer uma entrevista com eles. Eu vou precisar ter um questionário. Eu vou precisar submeter o projeto num comitê de ética em pesquisa. Então, você vai começar a pensar, materializar mentalmente o que você vai fazer dentro da sua pesquisa. Quando você começa a materializar lá na frente as etapas, você já começa a imaginar o que vai acontecer. Então se a pessoa me disser uma resposta que for não, o que eu vou fazer? Se a pessoa me disser uma resposta que for sim, o que eu vou fazer? E aí eu vou estar o quê? Antecipando isso e trazendo essa previsibilidade para dentro do meu projeto de pesquisa. Então, é extremamente importante fazer esse exercício prático, porque é neste ponto que você começa a escrever o seu artigo científico. É neste ponto que você começa a pensar na publicação do seu artigo científico de forma eficiente, a melhorar a sua objetividade e os seus processos de trabalho para poder você crescer na sua carreira. Então, esse é um ponto crucial dessa jornada. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. Eu quero convidar vocês que não se inscreveram ainda na Semana da Sobrevivência, vai lá no link que está na bio e se inscreve, não perde essa oportunidade. Evento 100% gratuito e online, que eu ensino para vocês muito conteúdo, todo passo a passo que sai lá do projeto até a publicação do seu artigo científico. Como você vai otimizar tudo isso de maneira muito prática dentro da sua realidade. Então, até amanhã, que amanhã a gente também tem nosso encontro aqui em mais um episódio do Artigo em Foco.